amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vocês vão estar vendo assim a transformação, ou melhor, o passinho de transformar esse espaço aqui atrás de mim em algo diferente, em algo de destaque nos vídeos e não ficar só esses espaço aqui em rosa que vocês estão vendo atrás de mim. Se você acompanhou o vídeo passado de eu reformando essa parede, vocês viram que ela era branca, não tinha nada. E vocês viram que eu também montei a mesinha, que é essa aqui que a gente vai estar trabalhando em cima hoje. Esse espaço aqui, gente, eu transformei para poder estar fazendo vídeos para vocês de do it yourself, gravar alguns bate-papos e também para fazer meus atendimentos clínicos de nutricionista. Bom, essa aqui é a mesa que a gente acabou passando o papel vinílico e aqui está o quadrinho que a gente vai estar trabalhando hoje. Esse quadrinho aqui é o quadrinho que estava lá em cima, que vocês viram que estava faltando no espaço. E ele que a gente vai estar transformando hoje. Gente, eu sou apaixonada por ele, eu nem queria estar destruindo, mas eu não achei outro na lojinha de 99 que fosse desse mesmo tamanho. Então vai ser esse mesmo, que eu queria algo deste tamanho aqui. E eu já adiantei algumas coisas aqui para o vídeo não ficar demorado, ficar bem mais rapidinho, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi ter retirado toda essa parte de trás dele aqui. Ele estava envolvido com uma fita. Então eu removi essa fita e tirei também os preguinhos. Para vocês verem que é de R$1,99 mesmo. Veio até os preguinhos aqui fincados para não deixar o negocinho abrir. Então eles estavam assim, eu só fui e retirei com um cadeadinho. Por que, gente, que eu tive que tirar, desmontar toda essa parte aqui? Pra gente poder montar o nosso board letter. Se a gente não tirar essa parte aqui, a gente não consegue fazer. E é importante que vocês escolham um porta-retrato que tenha esse campo de profundidade aqui que vocês estão vendo, para poder tá colocando e cabendo todos os palitinhos, as coisinhas que a gente vai estar moldando e fazendo pra ele, tá bom? Então vamos lá. Feito isso, vamos deixar aqui, ó, separadinho. E eu vou mostrar aqui pra vocês já estão vendo que eu deixei já cortadinho também. A gente vai utilizar palito de churrasco. Eu já cortei todos os tamanhos que a gente precisa, tá? Ai, como que eu sei o tamanho? Gente, ó, aqui tá certinho. Eu peguei mesmo uma régua e medi aqui o tamanho dele. O meu deu 18, então eu fui lá e fiz cada um tamanho de 18 centímetros, certo? Eu não recomendo que vocês cortem com a tesoura, tá? Por dois motivos. Um, porque você pode acabar quebrando o palito. E dois, porque você pode acabar machucando alguém ou se machucando com outro pedaço de palito que vai acabar voando, tá? O que eu fiz foi pegar uma caneta, fazer uma marcação. Por exemplo, se eu fosse cortar aqui, eu faria uma marcação aqui. Eu vim com o estilete, então se você for criança, se você for desastrada como eu, peça para alguém cortar para você, tá? A quantidade que você vai precisar. Eu vim e cortei e fui soltando, foi muito mais fácil. E para poder tirar aquelas rebarbinhas, deixar aquele acabamento mais bonitinho, eu peguei uma lixa normal de parede. Essa daqui eu não lembro qual que é, mas eu simplesmente peguei a parte que tivesse mais acabadinha, só passar ali que ele já dá a lixadinha e fica perfeito, não vai te machucar e vai ficar um acabamento muito bom. Feito isso, gente, chegou a hora da parte da gente usar o felcro. Mas por que o felcro? Porque ele é um pano macio e que ele vai ajudar a gente a ter aquela aderência entre um palito e outro, uma espessura ali, um espaço, pra gente poder tá colocando as nossas letrinhas do letterboard. Ah, Emily, onde você comprou as suas letrinhas? Ó, gente, todas essas letrinhas aqui, ó, elas vieram em uma cartela. Eu comprei no Mercado Livre, eu tô colocando a imagem aí pra vocês. Comprei no Mercado Livre e eu tirei também todas elas, destaquei e ficou algumas rebarbinhas e eu acabei tirando também com o estilete, tá?
Então, se você também for bem desastrado, peça para outra pessoa fazer esse trabalho para você. Eu cortei bastante o meu dedo fazendo isso, tá? Então, tomem cuidado. Mas vem bastantes letrinhas, dá pra você combinar com bastante coisa. E o que eu achei fofinho é que vem alguns emojizinhos, vem palavrinhas diferentes como love, o hello, vem essa setinha, tem os arrobas também. Então, dá pra gente fazer uma combinação bem legalzinho com as coisas que vem nesse kitzinho, tá? Bom, depois que você cortou todos os palitinhos do tamanho que você vai precisar, isso, de novo, gente, repetindo, vocês têm que estar medindo, tá bom? E tem que ser tamanhos corretos, não pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Se for menos, não vai caber ali, vai ficar um trabalho muito, assim, ruim, vai ficar, como minha mãe e meu pai dizem, um trabalho de porco. Então, realmente, corte o tamanho exato e tome cuidado para não se machucar. Feito isso, a gente vai pegar pedacinhos de feltro. Gente, eu comprei meio metro de feltro. Não comprei 1 metro. Feltro, ele é um pouquinho caro, dependendo de onde você for comprar. Então, eu realmente comprei meio metro. Paguei R$16 só nesse meio... Não, 16? Minto. R$8 no meio metro. Então, assim, era R$16 o metro. Eu falei, não quero tudo isso, vou precisar só de um pouquinho. E acabei pegando mesmo meio metro, deu e sobrou, gente, porque eu ainda tô com um bom pedaço aqui, ó. Vocês podem ver, estou com um bom pedaço que eu vou estar utilizando para artesanatos de Natal, que eu também vou trazer aqui pra vocês no canal, tá? Então, vamos lá. Os feltros, como que a gente... feltro. Como que a gente comprou? Comprou não, cortou. Eu fui medir o palitinho e eu dei uma brecha. Então, eu deixei, em vez do 0 marcando aqui, deixei um pouquinho mais de distância até os 18, 18,5 mais ou menos, pra gente ter uma pequena folga. E mesmo se acabar sobrando em um dos cantos, é só a gente recortar. E aqui a mesma coisa, eu cortei 4 centímetros. Por quê? Se você for colar, pra você 4 centímetros é mais fácil, que você vai colar e tudo bem. Só que eu resolvi costurar. Ah, mas costurar não é mais difícil? É um pouquinho, mas eu acho mais seguro e fica bem mais presinho, e tanto que você não faz aquela meleca toda com cola, tá? Tanto que pra você poder segurar aqui até colar realmente é perigoso você acabar colando o dedo, se você for usar Super Bonder ou aquela cola universal, essas coisas, tá um pouquinho mais chatinho de fazer. Então eu preferi realmente usar a linha e a agulha para poder estar fazendo esse trabalho. Eu escolhi uma cor mais escura porque eu não tinha outra, gente, mas vocês podem utilizar branco ou a linha da cor do pano de vocês, que é o mais indicado, principalmente se vocês forem dar de presente para alguém, tá? Utilizem a linha da mesma tonalidade que o pano, para não deixar nenhum probleminha, nenhuma coisa feia, não fica aquela coisa de mau acabamento, tá? Dei um nozinho, vou cortar aqui um pouquinho para tirar a rebarba. E eu vou fazer um sanduíchezinho aqui agora com o palito e envolver ele no pano, tá? Procure sempre deixar uma ponta com a outra na hora que você for fechar, porque assim você também dá um acabamento melhor e não tem tanto problema de sair ele mais, como vou dizer, errado, né? De uma forma ruim, que não vai dar um acabamento bom. No primeiro, gente, eu passei a linha aqui pra vocês verem e eu vou dar só um pequeno pontinho, não vou dar um espaço tão grande. Vou dar um pequeno ponto aqui, puxou, e eu vou passar no mesmo lugar que eu dei o primeiro pra fechar esse canto. Assim, essa primeira parte aqui, como vocês estão vendo, ela fica mais presinha, tá vendo? E não tem tanto problema você continuar o trabalho assim. E durante que eu tô fazendo o trabalho, eu sempre vou deixando as pontas bem unidas, pra não ter problema, não ficar aquele trabalho mais feiozinho. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Eu fui dando um ponto aqui grande, aí eu vou, pulo, dou mais um ponto grande aqui do lado, e eu fui fazendo desse jeitinho.
cheguei no fundo. Chegando no final, vocês vão dar uma apertadinha aqui, até aparecer um pouquinho o palitinho aqui desse lado, você vê que tá bem rente. Dá uma esticadinha no pano, aí vocês vão perceber que sobrou um pedaço aqui do pano. Deixa esse pedaço pra fora mesmo, porque ele não vai fazer parte. Tá vendo esse mesmo traçado que tem aqui? Do outro lado não tem. Então, você vai repetir esse traçado e vai puxar esse traçado pro outro lado. Fazendo assim, apareceu um traçado aqui. E eu fui fazendo isso consecutivamente, porque isso faz com que o pano seja bem preso e ter uma costura como se fosse contínua. Então, fui fazendo zigue-zagueando de novo, de um lado pro outro, tendo certeza que eu tava pegando toda a extensão do pano. Cortei um pedaço aqui da linha e vou dar um nó normal. A volta, passar no meio e dar um nó. Como se fosse dando um nó no tênis, pra depois a gente fazer o laço. Eu normalmente dou 3 a 4 nozinhos pra poder segurar bem e garantir que não vá soltar, tá, gente? Vamos cortar o excesso, só tome cuidado pra não cortar o nó, não adianta de nada. E pronto. Porém, aqui não tá totalmente pronto ainda. Lembra que eu falei pra vocês deixarem uma pontinha aqui? Então, aqui vocês estão vendo, só que aqui tem uma sobra, bem pouquinha, mas tem sobra. O que vocês vão fazer? Vocês vão cortar essa sobra. Porque essa sobra aqui do lado vai impedir que você encaixe totalmente o palito ali no porta-retrato. E outra coisa que vocês vão acabar cortando caso necessite, porque eu digo que necessite. Essa minha parte aqui, como vocês podem ver, todos os meus palitos, eles estão bem rentinhos, o corte, certo? Comparando um ao outro. Por quê? No momento que eu coloco aqui, se eu deixar muito grande, imagine um monte desses daqui, um em cima do outro. Quando eu for fechar de novo para poder ter o suporte, eu não vou conseguir fechar. Então, eu preciso cortar as rebarbas e deixar ele mais fininho. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou estar retirando essas rebarbas. Ah, Emily, mas você pode cortar um pouquinho mais fino, então, para poder não gastar tanto? Claro, você pode. Você pode fazer isso sim. Não tem problema. Você pode diminuir 1 centímetro, 1,5 centímetros, mais ou menos. Aí vai de você mesmo, tá? E pronto. Tirei a rebarbinha aqui. Vocês podem ver, o palito já está costurado, todo bonitinho, dos dois lados. E eu fiz isso com todos esses outros palitos aqui. Então, desses palitos aqui, vieram todos esses daqui. Que é o que você tá precisando para montar. Outra coisa que eu acho que é importante falar pra vocês, para poder estar economizando tempo e também dinheiro, é falar pra vocês cortarem de 15 em 15, cortarem e costurarem de 15 em 15 palitos. Por quê? Dessa forma, você consegue fazer um mensuramento, né, gente? Uma medida pra ver quantos que ainda falta. Como eu cortei sem contar o pano, então sobrou alguns, mas eu também não vou jogar fora, eu acabo utilizando para artesanato. Agora aqui foi a quantidade que realmente eu precisei, que ainda assim é bastante. Então bora lá terminar esse quadrinho pra gente poder depois colocar ele assim aqui. E depois vai vir outros quadrinhos aqui que a gente vai estar fazendo juntos, tá? E agora o que eu vou fazer é montar. Então eu vou colocar um palitinho aqui, ó, subsequente atrás do outro. Então eu vou encaixar um aqui, aí eu seguro, venho e encaixo o outro. E é importante, se você escolher uma linha escura além do seu pano, que você tome cuidado para você não deixar transparecer essa linha pra parte de baixo, que você não quer isso, senão vai mostrar, vai ficar mais feio. Então, recomendo vocês tomarem cuidado, tá? E eu fui fazendo assim, ó. Vamos colocando assim, ó, um pouquinho aqui. Outra coisa
coisa importante que eu preciso falar pra vocês é que todos esses daqui eu tô colocando essa parte aqui da costura de lado, pra poder forçar depois eu não ter problema na hora de eu colocar o quadrinho. Vamos colocar assim aqui. Viu que eu disse pra vocês de que às vezes a gente vai forçar e não vai ir? Esse é o meu problema também com o feltro, tá vendo? Porque o meu espaço, ele é limitado. Então, procurem um que tenha pelo menos mais espaço do que este aqui apresenta ter, tá? Gente, cortando o vídeo rapidinho, ele tá pronto aqui, ó. E aqui atrás eu não passei mais a fita, tá vendo? Porque a fita não segura e nem os outros preguinhos que eu estava colocando estava segurando. Então, o que eu fiz? Eu fui pra casa dos meus pais e eu acabei grampeando toda essa parte aqui, porque foi o único jeito de eu conseguir segurar todos os palitinhos com os tecidos. Por isso que é muito importante que vocês comprem um quadrinho que essa parte aqui, ó, do fundo, ela seja mais funda, que você tenha certeza que dê pra você forçar e colocar de volta os negocinhos. Mas, como a parte de trás ninguém vai ver, não é a parte principal, ele ficou assim, é só encaixar as letrinhas e colocar na parede. Então, ficou bonitinho até, né? Fica aí com os takezinhos finais dele.